Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do texto do capítulo 10, versículo 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade que temos de vir aqui, na casa de oração, para rendermos a Ti um culto de adoração, de gratidão, de louvor, de honra e de glória ao Teu nome. Te agradecer pela obra que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário, quando Ele foi levantado naquela cruz. Nos atraiu no corpo dele para trocar a nossa natureza adâmica pela tua natureza, implantar em nós um novo coração e dar da sua vida para que pudéssemos ter vida espiritual, vida que é guiada pelo teu Espírito. Muito obrigado, ó Pai. Pedimos que o teu Espírito continue a conduzir todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas, para a glória do teu nome, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa meditação é o que está sugerido aqui no versículo 5. O apóstolo Paulo está dizendo que a maioria daquele povo que saiu do Egito, que peregrinou por 40 anos no deserto, ele está dizendo que Deus não se agradou da maioria. Sempre que leio essas coisas na Bíblia, eu fico a pensar. E a gente tem que pensar. O que é que agrada? E o que é que não agrada a Deus? Como é que eu estou vivendo? Se o meu modo de vida, de conduta, agrada ou desagrada a Deus? Ele está satisfeito comigo? Este capítulo 10, do versículo 1 ao 13, o apóstolo faz um breve resumo do que aconteceu com o povo que saiu do cativeiro do Egito, que foi conduzido
pelo deserto, guiado por Moisés, sob a orientação de Deus. Ainda antes de vir para cá, eu conversava em casa e estava lembrando de algumas coisas que acontecem. E eu fico pensando, como Deus deve sofrer ao ver o comportamento da humanidade. Como Moisés sofreu com mais de 2 milhões de pessoas. Ó o que o texto bíblico diz aqui, na sequência do versículo, a partir do versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E na Bíblia, nada que está escrito aqui, Deus permitiu que fosse escrito por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. E o apóstolo diz aí no versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa. Olha, estamos sendo advertidos, alertados. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Cuidado, preste atenção, não cometa os mesmos erros, não murmurem, não cobicem, não tentem ao Senhor, não ponham o Senhor à prova. A única prova que nós devemos colocar Deus, e é Ele quem diz que devemos prová-lo, é na questão da contribuição. Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, ele diz: provai-me nisso. É o único lugar da Bíblia onde Deus desafia o ser humano a prová-lo. Provai-me nisso. Contribua para ver se eu não vou abençoar a sua vida de tal forma que você não vai ser capaz de contar as bênçãos. Eu distribuí para os irmãos aí aquele livro, A Lei da Semeadura. As famílias ganharam, né? A Lei da Semeadura. Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono de tudo. Ele quer dar a oportunidade de sermos abençoados financeiramente, materialmente. Por isso ele faz o desafio. Trazei. O senhor precisa? Não. Eu quero abençoar você. Aí percebe que quando a gente fica com a mão assim, e tem muita gente assim, né? Ele não recebe, ele não abre a mão, como é que ele vai receber? Precisa abrir a mão para receber. Deus não se agradou da maioria daqueles que saíram do Egito rumo a Canaã celestial. O apóstolo faz um resumo dos incidentes ocorridos no deserto, na travessia do povo hebreu rumo à terra de Canaã. Lá estava Moisés
Quanto que ele não escutou? Aliás, nós vamos dar sequência na nossa meditação sobre obediência. Por que Moisés não entrou na terra? O que ele fez? Por que ele não entrou? E ele liderou essa caravana, esse exército. E Deus não permitiu que ele entrasse. Por uma coisinha. Uma coisinha. Mas uma coisa tão simples. Mas ele não entrou. Enquanto o povo caminhava, ruminava as lembranças do passado, do Egito. Antes, Moisés, com o bordão que fora dado por Deus, fazia brotar em seu peito a dor de ver o seu povo escravizado. Mas Deus o chamou para ser o grande líder. E antes ele pastoreava um rebanho do seu sogro. Qual era o nome dele mesmo, do sogro? Jetro. Jetro. Ele caminhava determinado com as ovelhas para o lado ocidental do deserto. Aquela visão do deserto que ele presenciara mudou a sua vida. O que é que ele viu? Um arbusto em chamas no meio daquele deserto. E ele se aproximou e constatou que era real. Assim Deus conduziu Moisés ao seu encontro. Não foi Moisés que caminhou ao encontro de Deus. Foi Deus quem conduziu Moisés ao seu encontro. Como é que Deus faz as coisas, né? No meio do deserto, um arbusto pegando fogo e não se consumia. E não se consumia. E Moisés, dirigido, despertado por Deus, o que é isso? Vou me aproximar para ver o que é isso. O Senhor, o Deus dos hebreus, o encontrou. E Deus o levou para tirar o seu povo, que estava no cativeiro. Guiou o seu povo pelo deserto. E no deserto, eles deveriam servir ao Senhor. Deus não nos chamou à toa para ficarmos de braços cruzados, deitados em berço esplêndido. Não, mas para sermos aqui a boca do Senhor. Para que o mundo veja as boas obras de Deus através de nós. Através de nós. Foi isso que Jesus disse no sermão do monte, da montanha, nas bem-aventuranças. As pessoas têm que ver em nós as boas obras. Nós devemos proclamar aqui, como diz Pedro, as virtudes de Deus. Por isso, Jesus foi à cruz e nos incluiu no corpo dele, para trocar a nossa natureza, implantar em nós a natureza divina, para que agora, espiritualmente alinhados com Deus, proclamemos as suas virtudes. Quais são as lições que nós podemos extrair do deserto? Todos nós passamos pelo deserto. O texto que lemos, o apóstolo Paulo diz que Deus não se agradou da maioria daqueles que caminharam ao longo de 40 anos pelo deserto. Quantos anos nós temos de caminhada pelo deserto da vida? – Ninguém escapa da travessia
do deserto. Mas nós aprendemos que o deserto, muito além de ser um lugar árido, ele é um lugar de transição de um ponto para outro. Eu gosto das coisas assim no tom mais poético, né? E alguns dizem que nós estamos cumprindo aqui um pequeno intervalo entre o nascimento e a morte. Um intervalo. É a travessia do deserto. É a preparação para se alcançar um estágio mais elevado. E também é o período de crise que conduz à maturidade. É lugar de superação. É o fim da fé ingênua. A experiência no deserto, nesse intervalo, esse pequeno intervalo entre o nascimento e a morte, serve para nos purificar e nos expor a nós mesmos. E revela que temos medo da liberdade e não sabemos viver na dependência total de Deus. Então precisamos aprender a viver na dependência, porque tudo vem dele. No deserto, as nossas ilusões são confrontadas com a verdade. As nossas ideias e conceitos são substituídos pela revelação de Deus. Ele se revela assim como ele se revelou a Moisés. E ele vem revelar-nos na pessoa de Cristo. E por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus veio para revelar o Pai. Subiu o Espírito Santo, desceu para revelar Jesus. Quem é Jesus? O meu Senhor e o meu Salvador. O Filho unigênito de Deus que veio e voltou como primogênito, aguardando agora os demais filhos, aqueles que nascem porque creem na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O deserto é símbolo de um lugar de lutas internas e do encontro com Deus, com a verdade e com o real sentido da vida. Parar para refletir. É onde ocorre o abandono dos enganos, das ambições e dos desejos que arruinam a alma. Não deve ser entendido apenas como espaço geográfico. Eu não moro no deserto. Passamos pelo deserto ao longo da vida. Depois do desnudamento da alma, da capa, do véu que cai, da máscara, que muitos colocam para impressionar as pessoas. Máscara. Experimentamos a quietude, o sossego e a comunhão, a amizade calorosa de Deus. O que Deus quer, em última análise, é isso: ter comunhão com o ser, com a sua criatura, com aquele que é regenerado pela palavra em Cristo. Aí ele passa a ter comunhão com essa pessoa. Ele ama todos, toda a sua criação, toda a sua criatura, todas as criaturas. Mas comunhão ele só pode ter com aquele que nasce de novo. Se não houver novo nascimento, não há comunhão com Deus. Porque Deus não se relaciona com o pecador. Ele ama, mas não pode se relacionar com o pecador, porque o pecado separa o homem de Deus. E a obra já foi consumada por Jesus. Nos levou no corpo dele na cruz para que morrêssemos no corpo dele para o pecado. E assim nascêssemos para Deus. Aprendemos com a experiência dos homens de Deus que o deserto tem sido um lugar para ouvir mais claramente a voz de Deus. Já que não tem shopping,
não tem carro buzinando, não tem barulho, não tem alarido. Silêncio, para ouvir a voz de Deus. Lembro sempre do profeta Elias, quando estava fugindo de Deus. E lá no Monte Horebe veio aquela tempestade. E diz o texto bíblico que Deus não estava nela. O vento despedaçava a penha, as rochas, mas Deus não estava ali. E de repente fez aquele silêncio. Aí ele ouviu a voz de Deus. Qual foi a voz que ele ouviu? O que é que ele ouviu? Que fazes aqui, Elias? O que você faz aqui? O que é que você está fazendo? Ouça a voz de Deus. Abraão teve que deixar a segurança de sua cidade para peregrinar por campos e desertos. E assim, se tornar o pai da fé. Moisés, antes de se tornar o grande libertador do seu povo, teve que experimentar o tormento do deserto. O mesmo se deu com os profetas de Deus. E João Batista foi o último deles, porque o texto bíblico diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lá estava João Batista pregando e anunciando a vinda do Messias, daquele que veio para salvar. O próprio Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto é lugar de apego à verdade da palavra e de descobrimento do poder de Deus. Não tem nada, então ele me sustenta e provê tudo. É o lugar de estar a sós com Deus. Somente no Velho Testamento, a palavra deserto aparece 267 vezes. E é usada em seu sentido geográfico, mas representa muito mais do que isso. Representa momentos para nos ensinar que precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes eu falo para minha mulher e ela fica impressionada. Eu falo, eu gosto de ficar quieto, quietinho, sozinho. Aí você tem mais comunhão com Deus. Você pode falar com Ele e pode ouvir a voz do Espírito. Fica quietinho, sem televisão, sem rádio, sem barulho, sabe? Quietinho. Aí você ouve a voz de Deus. Um certo escritor disse o seguinte: se Deus não nos permitisse passar por desertos, continuaríamos a ter desertos dentro do nosso coração. Então Deus nos permite passarmos por desertos para que o deserto do nosso coração desapareça e tenhamos comunhão com Ele. Não fiquemos desertos. O povo de Israel, guiado por Moisés, esteve por 40 anos no deserto, aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. Durante a peregrinação, os desejos velados dos corações foram revelados, vêm à tona. Os 4 séculos, vivendo sob domínio e cativeiro do Egito, incutiram valores e hábitos e costumes do mundo pagão na cultura e na religião do povo hebreu. 400 anos no Egito. O povo mostrou-se insatisfeito com o propósito de Deus. Murmuração, que o apóstolo Paulo disse que eles fizeram, e não devemos fazer. Só não copiem esse exemplo.
Não sigam esse exemplo. Não deu certo lá. Deus não se agradou da maioria. Não vai se agradar de você também. O desejo expresso de voltar para o Egito. Quantas vezes o povo murmurou contra Moisés, porque você nos tirou de lá para morrermos neste lugar. Lá nós tínhamos carnes, panelas de carne, de pepino, tínhamos água, e aqui nós não temos nada. E Deus sustentava o povo com o maná, com as codornizes, com a água. A ingratidão do ser humano é muito grande. Não conseguia perceber que o deserto não tinha nada para oferecer, mas Deus dava tudo o que eles precisavam para viver. Não conseguiam reconhecer isso. Mas ainda hoje a humanidade é assim. Ninguém está satisfeito com o que tem. Sempre queremos mais e além daquilo que temos. Ingratidão. Deus não se agradou lá. E Deus não mudou aqui. No deserto, o povo de Israel desbancou Deus para substituí-lo por um ídolo. Juntaram os braceletes, as joias. 40 dias que Moisés subiu ao monte. E fizeram um bezerro de ouro para adorar. 40 dias. Bastou isso. 40 dias. Infelizmente, muitos, ainda hoje, fazem o mesmo. Os nossos ídolos não assumem a forma de um bezerro de ouro, mas eles vêm em forma do deus Mamon, de status, de trabalho, de fama, de família, de realização e objetos de veneração. Recebe vários nomes hoje. Deus não suporta competir com ídolos. O profeta Isaías, no capítulo 42, Deus diz isso ao profeta. A minha glória eu não dou a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. E tem outras imagens que as pessoas aninham nos seus corações, veneram, adoram e colocam no primeiro lugar. Pode ser qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar, que tenha mais importância, maior importância do que Deus na vida dela. A hora que a coisa aperta, ai meu Deus! No livro do profeta Oséias, Deus compara o seu povo idólatra a uma adúltera e demonstra o tratamento a ser dado. Oséias capítulo 2, versículo 14. E depois o versículo 19 e o 20. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Viver a experiência do deserto é imprescindível para crescermos em intimidade com Deus. Mas o deserto também é lugar de aprender a submissão, a ser submisso, e a obediência. Começamos na escola dominical para falar sobre obediência. As ordenanças, as leis e os 10 mandamentos não foram dados no Egito, não. Foram dados no deserto. Um certo escritor, ao falar sobre os 10 mandamentos, ele diz que Deus demonstra como os mandamentos são muito além de ordens, de preceitos.
eles constituem uma carta de amor, do cuidado de Deus. Muito mais do que uma lista de proibições, sob pena de condenação eterna. Deus, nosso Pai, muito mais do que um Pai humano, Ele deseja que evitemos os caminhos destrutivos. E por isso Ele nos deu a sua palavra. Eu gosto daquela comparação. Aqui está o manual do fabricante. Nos fez, quer viver bem? Está aqui, observe o que está escrito. Aliás, o livro de Provérbios diz que aquele que teme a Deus tem vida longa. E o que não teme, vive menos. Porque ele cai nas armadilhas do diabo, no laço do passarinheiro. E aquele que é temente a Deus, Deus preserva a sua vida. Ele lhe dá conhecimento, sabedoria e inteligência para que ele viva bem. Além da salvação e da vida eterna. Deus fez isso por amor, querendo remover a confusão de nossas vidas, nos proteger das armadilhas e dos laços do destruidor. Ele quer poupar-nos da devastação e do pecado, querendo que encontremos o nosso destino como filhos e desfrutemos da sua companhia. Somente quando nos deparamos com Deus e experimentamos do seu amor e da sua graça, é que nos tornamos aptos a entregar-nos em submissão e obediência. Estar debaixo da missão de Deus, do amor de Deus. Assim como Jesus disse, o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo 5, que a igreja está debaixo da missão de Jesus, que é o amor. E que a mulher deve estar debaixo da missão do marido, que é ser amada pelo marido. Isso é submissão. Não é ser escravo. Não é ser capacho. A missão de Deus, amar o seu povo. A missão de Jesus, amar a igreja. A missão do marido, amar a sua mulher. Ao atravessar os desertos da vida, percebemos que viver na graça não consiste em dar vazão aos nossos desejos e esperar a libertação de Deus. Estou lendo um livro e ele fala a respeito da lei e da graça. E é muito interessante. A palavra de Deus é a lei de Deus. Mas quando nós vemos a palavra e recebemos a palavra com medo de punição, de que Deus é rígido e vai nos castigar, é lei. Mas quando nós vemos a palavra de Deus como o amor e a graça de Deus para o nosso bem, é graça, não é lei. Deus nos ama. Ele não é carrasco. Descobrimos que liberdade não consiste em fazer o que queremos, mas fazer aquilo para o qual fomos recriados em Cristo. Fazer o que a gente quer é libertinagem. Liberdade é, aliás, o conceito de liberdade é esse, é você fazer tudo respeitando o direito do seu próximo, do seu vizinho. As pessoas não entendem isso. Eu gosto de conversar muito com as pessoas quando vou alugar casas. Você vai alugar a casa? Como é que é a sua vida? Dá a impressão que eu tenho alguma coisa com a vida da pessoa, né? Mas tem. Você gosta de bagunça, de barulho, de música, de som alto? Gosta? Então, não vai dar certo. A gente precisa respeitar o direito do vizinho. Às vezes ele não quer ouvir o meu som, né, a minha música. Ouça você, ponha para você ouvir. Televisão naquela altura. Tem gente que levanta e já liga a televisão. E só desliga na hora de dormir. Misericórdia, meu Deus. Como é que a pessoa se alimenta disso? Conta para mim. Olha do que ela está se alimentando. Devemos fazer aquilo para
o qual fomos recriados. Só assim é possível a comunhão, submissão e obediência ao Senhor. Deserto é lugar de autenticidade e verdade. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E Jesus vai usar isso depois, né? Mateus capítulo 4, quando é tentado pelo diabo, e o diabo, na sua astúcia, desafia Jesus, quer colocar dúvida na cabeça de Jesus. Você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. É assim que ele age, ele é ardiloso. O que Jesus respondeu? Está escrito. Está escrito. O que está escrito? Não podemos viver só do pãozinho de cada dia. Precisamos viver da palavra. Jesus diz que o pãozinho de cada dia vai ficar por aqui, mas a palavra para sempre. Para sempre. 11 semanas seria tempo suficiente para o povo de Israel sair do Egito e chegar a Canaã. Mas foram 40 anos de peregrinação. Isso tudo para Deus poder expurgar o Egito de dentro dos seus corações. Estava lá dentro. Saíram do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Não é assim a vida? A gente vai acumulando. Desde o útero materno, vem carregando, vem acumulando, vem amontoando, e está lá dentro e precisa sair. Precisa ser posto para fora, senão Deus não entra. Copo cheio, não cabe mais nada. Ele tem que estar vazio para conter a graça de Deus. O mesmo acontece conosco. Muitas das vezes não temos ideia de como ainda estamos impregnados dos valores do mundo. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração humano. E é desesperadamente corrupto. A corrupção. Não é do Brasil, não. O Brasil parece que ocupa aí um dos lugares de destaque no ranking, né? De corrupção. Mas é no mundo. Isso faz parte da natureza humana decaída, adâmica. Nele estão, no coração enganoso, estão as ilusões que distorcem a verdade sobre nós mesmos. Uma coisa fantástica que eu tenho estudado. Nós vemos as coisas, e aquele cego de Betsaida é um exemplo. Preguei aqui. Ontem eu fiz uma gravação aqui que o Zé Luiz pediu para fazer, para a gente colocar aí nas plataformas. A única cura que Jesus fez em 2 etapas. Abriu, fez o lodo, cuspiu nos olhos do cego. O que você vê? Eu vejo homens, mas como árvores andando.
Ele tinha uma visão distorcida. Onde é que estava a distorção? Não estava nos olhos, nas emoções dele, no cérebro. Nós vemos uma coisa, o cérebro interpreta outra. Nem sempre ele interpreta o que nós vemos. Por isso que Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. A mesma realidade. Para mim é uma, para você é outra. Mas não é a mesma? É. Por que você não vê a mesma coisa que eu? Porque o nosso cérebro tem interpretações distorcidas da realidade. Então nós precisamos ajustar. E muitas das vezes isso está lá dentro das nossas emoções. Aí tem gente que diz que não tem problema emocional. Não tem pouco. Por que a minha netinha chupa o dedo? Descobri hoje, eu não sabia. Por que ela chupa o dedo? E pôs o aparelhinho na boca para não chupar o dedo. A mãe dela me mostrou a foto do ultrassom quando ela estava grávida. Estava lá chupando o dedo no útero da mãe. É mole? Chupando o dedo lá no útero da mãe. Então tem que trabalhar com ela. Querida, agora você não está mais lá dentro. Você saiu, né? Vamos deixar de chupar o dedinho. Não precisa mais chupar o dedo. É assim a vida. Para todo mundo. Criamos uma falsa imagem de nós mesmos. Quarta-feira, qual que foi a reflexão? Ó Senhor, livra-nos do alto engano. A gente se engana. A gente se engana. Acha que é quando não é. Pensa que pode quando não pode. Pensa que tem quando não tem. Pensa que é aquilo que não é. Se engana e engana o outro. Porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, que os homens impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Criamos uma falsa imagem de nós mesmos, de Deus e do mundo que nos cerca. O que me levou a escrever o livro? Você conhece o Deus da Bíblia? Aliás, ontem fomos fazer uma visita no hospital, entregamos um livro lá para a pessoa e depois eu estava explicando para ela. Sabe por que esse é o título? Porque todo mundo acredita em Deus, até o diabo. Mas está aqui, ó, o Deus que ele imagina, que ele cria, que ele idealiza. Mas qual é o Deus que está aqui? Esse é o Deus real, não é o Deus que eu crio. Não é o Deus ideal. O Deus ideal para mim é um Deus bonzinho, um Deus que aceita tudo que eu faço, que concorda comigo em tudo e que me dá tudo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Esse é o Deus ideal, mas ele não existe. Ele não existe. O Deus real, o Deus que existe, é aquele Deus que faz a vontade dele. E quer que você se curve e creia na palavra dele. É diferente. Esse é o real. Quando passamos pelo deserto, temos a oportunidade de reconhecer quem de fato somos. Por isso que o Senhor Jesus disse que precisamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Por isso que o rei Davi chegou a essa conclusão no Salmo 51, no versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E por isso que o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 4, Isaías, capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Não avançaram, não progrediram, não evoluíram, retrocederam. E ele prossegue aqui no versículo 5 e 6. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente,
e todo o coração enfermo. Essa é a ressonância magnética da humanidade. Não escapa ninguém. Ninguém. Todos nascem e vivem assim. Por isso que Jesus veio para dar a cura, trocar essa natureza, esse coração enfermo, doente, e dar um novo coração. Ele diz no versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Nós somos doentes fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Deus nos recria de novo, nos dá vida espiritual. E precisamos da saúde física, da saúde mental, das nossas emoções serem tratadas e curadas. Precisamos. Nascemos pecadores e temos uma inclinação incorrigível para o pecado. No deserto, os nossos pecados mais íntimos afloram e constatamos que realmente fazemos parte de uma raça caída, de uma natureza perversa. Somos convencidos pelo Espírito Santo que a única solução para o pecado é a morte do pecador no corpo de Cristo. Enquanto isso não ocorre, e se você não acreditar, não há vida espiritual, vida saudável, vida de comunhão com Deus. Nesse texto de 1 Coríntios 10 que estamos meditando, o apóstolo exortou a igreja em Corinto para que a cobiça não dirigisse as suas ações, tal como fizeram os israelitas no deserto. Eles se tornaram exemplos de como não devemos fazer. Para conter a rebeldia do povo no deserto, Deus enviou serpentes abrasadoras que mordiam as pessoas. O povo clamou a Moisés para interceder junto a Deus e receberam a cura. Bastava olhar para a serpente de bronze enrolada numa haste que saravam. O que estava implícito neste ato era a fé, para crer que olhando para a haste, porque Deus mandara, o veneno da serpente saía do seu corpo. Por isso que Jesus usou a metáfora para dizer a Nicodemos, no capítulo 3 de João, versículo 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nos desertos da vida, reconhecemos em nós os efeitos do veneno da serpente, que enganou Adão e Eva no jardim do Éden. Reconhecemos que nascemos com o gene do pecado, mas que Jesus é o antídoto contra a mordedura da serpente da raça humana. Por isso ele disse no capítulo 12 de João, no versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, dá para imaginar? Todos atrairei a mim mesmo. Para quê? Para tirar o veneno chamado pecado. Conclusão. Ao atravessarmos um deserto, o melhor que temos a fazer é submeter-nos aos desígnios de Deus, deixar que o poder de sua palavra e de sua graça opere em nós. E assim perceberemos que o deserto é lugar de vida, é lugar de tratamento dispensado pela graça de Deus. E recordemos sempre as palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual,
beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus tem se agradado de você? Deus está contente comigo? Estou agradando ao meu Senhor? Ele pagou o preço da minha redenção, da minha liberdade, da vida eterna que Ele me deu em Cristo. Como é que eu tenho expressado a minha gratidão